Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o complacência da sua vontade, para louvor da tua glória, para a sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, e quem temos a redenção pelo seu sangue, e o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Repete comigo, fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, e temos o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Feche seus olhos. Pai, te damos graça, obrigado por este tempo, obrigado pela sua palavra, obrigado por este momento, obrigado pelo louvor, pela dança. Sabemos que o Senhor está sendo adorado, exaltado aqui. Que o Senhor continue gerando algo do céu, que o Senhor continue gerando redenção, transformação, identidade, conforme este texto a qual nós lemos, que o Senhor nos diz e nos orienta através da vida do apóstolo Paulo, dizendo que nós somos escolhidos, nós somos eleitos, somos predestinados. Que o teu Santo Espírito fale conosco nesta noite. Eu te peço que nenhum espírito contrário possa atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer aqui nesta noite. Nós declaramos que o único Espírito que tem autoridade legal para agir neste lugar é o teu Santo Espírito. Então que a tua graça, o teu amor, venha gerar algo do céu, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Hoje eu vou bem devagarzinho, espero eu, né? Porque eu sempre falo, vou bem devagarzinho, daqui a pouco ligo o turbo, já era. Estou um pouquinho gripado, um pouquinho com bronquite, mas vamos em nome de Jesus, amém? Semana passada nós falamos um pouco, Dia dos Pais, a respeito da redenção familiar. Vamos falar por algum período sobre família, sobre o propósito de Deus para casa. Hoje, mais do que nunca, nós temos visto as nossas famílias sendo o alvo predileto de Satanás. Talvez você não tenha esta percepção, mas eu quero te dizer, a sua família hoje tem se tornado o alvo predileto de Satanás. A gente precisa estar atento para que nós não podemos mais dizer assim, porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas só acontecem em outro lugar, em outra família, mas não nas nossas casas. Eu quero, infelizmente, te dizer, nossa família está cotidianamente sobre ataque das trevas. Por isso que nós precisamos gerar e sustentar fundamentos, aquilo que nós falamos semana passada, fundamentos saudáveis e relevantes para que a nossa família esteja bem fundamentada, para que a nossa família não seja levada por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ideologia, qualquer vento de
de artimanha de Satanás. Amém? E eu gostaria de começar com uma pergunta. Onde começa a redenção da sua casa? Onde começa a redenção da nossa família? Onde? Na Bíblia? Na oração? No jejum? Na consagração? Na campanha? Campanha? Não sendo contra, mas sendo contra a campanha. 7 dias para mudar a sua casa. Onde está a transformação e a redenção na sua família? Onde começa a transformação e a redenção da sua casa? Hoje nós estamos em meio a uma geração que tem pouco se importado com os princípios e os valores da família. Cada dia que passa, a família está mais perdendo os princípios e os valores. Não quero entrar em polêmica, mas eu como pastor, eu como ministro de Deus, só posso falar de uma família, que é a família que está na palavra de Deus. Eu tenho como regra de fé e de prática de vida a palavra de Deus. Se a palavra de Deus disser que algo é pecado, para mim é pecado. Se a palavra de Deus disser que algo é mentira, porque entre qualquer pensamento, qualquer filosofia, qualquer cientista, qualquer coisa, entre a palavra e qualquer coisa, ou qualquer ideia, qualquer pensamento, eu sempre vou ficar com a palavra, porque eu creio que a palavra é inerrante, é infalível, ela é a palavra de Deus. Ouvimos algum tempo dizendo, alguns homens, até com a visibilidade nacional, dizendo que a palavra precisava ser atualizada. Aquele coach que eu disse no começo é uma das pessoas que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não creio nisso, eu creio que a palavra é a palavra de Deus. E a palavra nos orienta e nos ensina a respeito e nos dá um sinal de como podemos ter uma família saudável e relevante. Falamos um pouco de Jó semana passada, dizendo que ele zelava pela sua casa, ele cuidava dos seus filhos, o zelo dele era tanto que os filhos iam lá, davam festa, assim que acabava a festa ele ia lá, pegava o sacrifício, ia lá e sacrificava ao Senhor, dizendo assim, se eles pecarem eu já peço perdão e já sacrifico antes. Ou seja, cuidado, amor. Mas entre tudo isso, a redenção familiar tem um ponto de partida. A redenção da sua casa, a redenção da tua família
tem um ponto de partida. E sabe onde esta redenção, sabe onde esta transformação começa? Em você. Não existe família saudável se não houver pessoa saudável. Não existe família restituída. Não existe uma redenção familiar se não houver uma redenção primeiramente dentro de você. O maior engano. Eu conheço um monte de gente. O filho está o filho está abençoado, está acelerado, está 220, está igual meus filhos está agora. Jesus. Sabe qual é a solução? Pega o crente mais próximo, pastor Bruno, vem aqui, pega esses meninos e leva para a igreja, que eu não aguento mais eles. Essa não é a solução. Sabe por quê? Porque tudo, absolutamente tudo, precisa ter o ponto de partida, e o ponto de partida para a redenção da sua casa. Talvez você chegou aqui orando, falando, meu Deus, eu não aguento mais a minha casa, eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais eu. Eu falo para ele, tem dia que nem eu quero ficar perto de mim mesmo. Ou é só comigo que acontece isso? Ai, glória a Deus, eu pensei que era só comigo. Mas toda transformação, o ponto de partida, precisa ser em nós. Deus, talvez você chegou aqui só para ouvir isso. Deus quer começar algo lindo e maravilhoso na sua vida, na sua história, para que o restante seja resultado daquilo que Ele fez em você. Para que tudo seja resultado daquilo que Deus começou em você. Hoje nós temos visto muito. Nós estamos com a reunião de homens. E o texto básico da nossa reunião é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, se eu não me engano. Que nós deixamos as coisas de quando eu era menino, falava como menino, me portava como menino. Mas chegou um momento que eu deixei as coisas de menino e me tornei um homem. E nós, dentro desta casa, estamos trabalhando e zelando para que se tornemos homens saudáveis e relevantes. Homens, e eu não quero ser agressivo, mas homem de verdade. Homem que entende o seu papel. E uma palavra que demonizaram, uma palavra que desconstruíram perante a história e perante muitas coisas, é uma palavra que se fala patriarcado. Hoje, quando nós falamos a respeito de patriarcado, parece que é um palavrão. Quem assistiu A Casa de Papel, aí Nairobi, abaixa o patriarcado, porque era uma voz sendo gritada e uma identidade sendo passada. Mas eu acredito no patriarcado bíblico. Que patriarcado são princípios, valores,
a qual nós entendemos e trazemos para a verdade aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. E quantas pessoas a gente tem visto investindo dinheiro, investindo recurso. Na nossa reunião, o pastor Rafa falou algo muito interessante. Ele disse assim: meus irmãos, nós não temos que dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Porque muitas vezes a gente fica frenético, eu preciso dar. Aí a semana da criança é o quê? De manhã curso, à tarde escola, à noite inglês, e dando. Inverte os valores, achando, não, eu preciso fazer algo para que ele esteja ocupado, para que ele seja uma boa pessoa. Não. Na primeira reunião que eu fui na escola dos meus meninos, a diretora disse: os nossos filhos não estão, pastora, ela disse assim, os nossos filhos não estão precisando de presente, eles estão precisando de presença. E o diabo tem invertido os valores, e nós não queremos mais dar presença. Nós não queremos mais olhar nos olhos, nós não queremos começar algo porque custa caro, custa tempo. É mais fácil eu pagar para o professor da academia, dar lá natação para ele, do que eu olhar nos olhos dele e ensinar um princípio de verdade para ele. Por quê? Porque sabe, muitas vezes nós estamos investindo para que algo aconteça com a nossa geração, mas nós não queremos assumir a responsabilidade, porque a nosso padrão, a nossa conduta é totalmente contrária a qual nós queremos que os nossos filhos pratiquem. Posso te dizer algo muito simples? Hoje a conta não bate. Tenho falado domingo após domingo, não estamos mais na geração de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Nós acabamos de ler um texto que diz que a redenção começa nele, através do sangue dele. E este sangue é necessário passar na minha vida e na sua vida, para que depois este sangue alcance a nossa família, depois este sangue alcance os nossos filhos, alcance o nosso trabalho, alcance o nosso lar. O sangue de Cristo primeiro tem que passar nas nossas vidas. O sangue de Cristo precisa gerar algo do céu em nós primeiro, meu irmão. Acho que a coisa mais importante que você vai ouvir nesta noite dizendo: o sangue de Cristo precisa passar na sua vida, para que a sua família venha viver uma redenção. Meu irmão, o boleto é meu, e o boleto é seu. Pastor, eu estou aqui, mas eu não sei o que eu faço com a minha família. Comece falando: Deus, comece em mim algo novo. Eu tenho falado para todo mundo, precisa começar em alguém. E se você está aqui, que vai começar em você, em nome de Jesus. Sabe o que está faltando nesta geração? É se voltar para dentro de si e dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer em mim primeiro? A gente, como pastor, corre o risco direto de cair nesse ativismo, porque chega, quer ver a igreja. Duas coisas que eu falo: Jesus, quando eu chego na igreja, a corrente está solta lá no chão, não está puxadinha, bonitinha, e quando eu entro aqui, a cruz está apagada. Para quem tem ouvidos, ouça em nome de Jesus o que o pastor diz à igreja. E às vezes você entra, quer olhar isso, quer olhar aquilo, tal, mas muitas vezes a gente esquece de chegar e olhar para dentro de nós e dizer: Deus, o que precisa ser ajustado aqui? E a gente tem a síndrome de Eva. Aqui não, né? Acho que só eu tenho essa síndrome.
quando você olha para dentro de você, você sempre culpa a pessoa que está ao seu lado. Quem já orou? Deus. Tem um amigo meu que um dia chegou em mim e falou assim: Pastor Beto, cheguei na minha mulher e combinamos de fazer uma oração. Falei: nossa, que bênção, qual a oração? Jesus, mata eu ou mata ela, porque a gente não pode se separar. Falei: meu Deus, é? Não, mas quantas vezes a gente chega a Jesus, muda aquele miserável, mas Deus não quer mudar ele, Deus quer mudar você, meu irmão. Deus quer começar algo primeiramente em você. Deus quer que você olhe para dentro de você e comece a dizer: Deus, o que precisa ser mudado dentro de mim? O que precisa ser gerado do céu? O que precisa de redenção? O que precisa do sangue de Jesus? Hoje nós temos visto muitas fórmulas, muitas técnicas, mas a verdadeira redenção tem por obrigação passar pela conversão verdadeira. A verdadeira transformação, a verdadeira redenção tem como caminho obrigatório a conversão e o sangue de Cristo tocando em nós e mudando a nossa vida. Por isso que eu tenho algumas coisas contra coach, porque coach diz que você é bom, mesmo sem Jesus. A Bíblia diz que bom nós não temos nada. O que nos faz ser bom é a graça e o sangue de Cristo. Porque nós acabamos de ler um texto que diz que o quê? O sangue de Cristo que nos traz a redenção e o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E nós não queremos essa responsabilidade de olhar para dentro de nós. Meu irmão, sabe onde começou isso? No Éden. No Éden, quando o homem cai, o homem perde a sua originalidade, ele perde a sua identidade. A partir do momento, a partir da queda, nós estamos distante daquilo que Deus escolheu para o homem. E a partir daí, nós nascemos e fomos criados com um problema de caráter, um problema que só o sangue de Jesus é capaz de mudar, só o sangue de Jesus que é capaz de reverter. Não caia em ilusão dizendo: não, é o sangue. O pecado de Adão nos fez disfuncional. O pecado de Adão nos tirou aquilo que tínhamos de mais importante. O pecado de Adão nos tirou aquilo que Deus nos confiou todas as tardes. O que Deus fazia com o homem todas as tardes no virar do dia? Relacionamento e comunhão. Relacionamento e comunhão. Porque quando eu tenho relacionamento e comunhão, Deus começa algo verdadeiro em mim e automaticamente aquilo que está do lado é alcançado. Decida tomar uma atitude diferente conforme a palavra de Deus na sua casa, na sua família, que você vai ver alguma coisa acontecendo. Eu tenho falado aqui, muda as suas palavras, muda o seu comportamento, que eu tenho absoluta certeza, porque vai começar em você. Não devemos achar que somos a última bolacha do pacote, que somos bonzinho. Romanos, é claro, Romanos capítulo 3, versículo 23, o que diz? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui eu, isso inclui cada um de nós. Por isso que a redenção começa em nós. Por isso que Deus está dizendo: filho amado, você está aqui nesta noite, eu quero começar algo dentro de você. Para que a minha e a sua família
viva uma redenção, eu e você precisamos passar pelo processo de redenção. Deus quer que o primeiro em você. Sabia que você é o alvo predileto de Deus nesta terra? Talvez você está caminhando, andando em caminhos a qual Deus não quer para você, e hoje Deus está dizendo: meu filho, eu quero algo contigo. Eu quero algo contigo. Meu irmão, nós temos falado. Não ache que sozinho você vai trazer a solução para sua casa. Só um minutinho. Obrigado. Sozinho, meu amado, você não vai conseguir a redenção da sua casa. Sabe o que eu mais vejo? Pessoas caminhando na força do seu próprio braço, querendo resolver os seus problemas espirituais, o seu problema familiar, sozinho. Sozinho nós não conseguimos nada. Nós acabamos de ler um texto que diz o quê? Que é só por intermédio. A redenção vem pelo intermédio do sangue, o perdão vem por intermédio do sangue. Primeiro nós precisamos se achegar a Ele. Precisamos se chegar a Ele, para que Ele faça algo em nós, para depois fazer através de nós. Sabe qual foi o maior trabalho da cruz? Uma das coisas que Jesus fez na cruz por mim e por você foi nos devolver esta identidade caída. Ele vem nos devolver, Jesus nos devolve a identidade caída, e a partir dele nós se tornamos capazes de gerar algo real e verdadeiro aonde nós estamos. Hoje nós temos um trabalho muito forte no social, e muitos perguntam para nós: qual é o segredo para que o social de vocês dê tão certo e tão rápido? E eu sempre falo: o fundamento. Porque nós entendemos que sozinho nós não podemos fazer nada. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos da ajuda redentiva do sangue de Jesus, para que gere uma transformação, para que gere algo real e verdadeiro, para que o fundamento seja abalado, para que o fundamento seja tocado, para que o fundamento seja mexido. Meu irmão, sabe o que eu sinto do Espírito falando ao meu coração, dizendo: hoje Deus quer tocar nos fundamentos, e o maior fundamento que Deus quer tocar nesta noite, na minha vida e na sua vida, é o nosso coração. Se nós não tivermos um coração rendido ao Senhor, não vai ter transformação. Se nós não entendemos que a palavra está dizendo que quer começar algo real e verdadeiro em nós, não vai acontecer nada. O máximo que você vai fazer é só gastar dinheiro. É simples, meu irmão. Muitas pessoas têm tentado inventar a roda novamente do Evangelho, mas o Evangelho é muito simples. Deus só vai fazer através de nós aquilo que Ele está fazendo em nós, diariamente, consecutivamente, e quando você menos espera, você se depara com resultados sobrenaturais. Quando você menos espera, você vê aquele ente seu que você acredita que nunca vai se converter. Quando você vê, ele está te chamando: ei, vamos para a igreja. Quê? Eu lembro,
Meu irmão se converteu antes de mim e falava, não. Eu falei para ele, para de me chamar para ir para a igreja. Quando eu for para a igreja, eu que vou te convidar. E eu lembro um domingo como fosse hoje. Cheguei nele, ei, me leva para a igreja. Ele olhou para mim assim. Já falamos que não vamos brincar mais disso. Falei, não, eu quero hoje, me leva. Faz 20 e poucos anos. E eu me lembro como se fosse hoje. E ali começou algo real e verdadeiro na minha vida. E eu acredito que foi resultado de um comportamento de oração do meu irmão. No dia que eu falei para ele não me chama mais, ele nunca mais me chamou. E eu cheguei nele e falei, me leva para a igreja. E eu me lembro como se fosse hoje, eu sentei do lado direito da igreja, assim no fundão. E o pastor pregando, e eu não via a hora dele, porque eu já sabia do tal do apelo, né? E eu não via a hora de terminar, porque eu queria correr para frente do altar, porque eu queria algo real e verdadeiro, que a minha vida já estava cansada do vazio, estava cansada da mesmice, eu estava cansado de tentar resolver o meu problema nas forças dos meus próprios braços. E quando Deus entra, faz coisas extraordinárias. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Porque quando Deus entra, quando você dá a permissão para o Senhor, Jesus nos aponta para uma redenção completa e perfeita. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas renovais na transformação da vossa mente, para que receba a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Meu irmão, não existe redenção, não existe transformação, não existe bênção plena, se você não tiver uma metanoia, se você não falar, eu não consigo sozinho, eu não consigo, Deus venha, toca na minha vida, muda a minha história. E Jesus vai na cruz e devolve este direito meu e seu, constituído desde a fundação do mundo, para que a gente viva e viva de uma forma abundante, meu irmão. E muitas vezes, por capricho nosso, muitas vezes por atitude nossa, deixamos de viver a redenção plena. Mas algo que já foi entregue na cruz por mim e por você, algo que já foi, é um direito constituído, é um direito recebido do céu por nós, por intermédio de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente não quer, saber por quê? Porque é crente. Não tem a ver com crente, tem a ver com você ser filho. O texto diz, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Ele nos escolheu. Deixa eu te dizer algo, não foi você que escolheu a Deus, Deus te escolheu. A única coisa que eu e você precisamos falar, Jesus, eu quero. Mas eu vou ter que abrir mão do que? Você não vai ter que abrir mão de nada. Um monte de gente chega em mim, pastor, eu tenho que parar de beber? Problema seu. Eu tenho que parar de usar droga? Problema seu. Eu lembro um dia, alguns anos atrás, um menino era de uma banda metaleira, rock pesado, segundo ele, tá? Pastor, me chamou para um café. Pastor, vamos tomar um café? Claro, vamos. Pastor, estou indo na igreja agora, mas a primeira coisa que eu quero que o senhor saiba, eu sou de uma banda punk rock. Falei, me explica o que é punk rock. Falei, aquele negócio pesado, pastor. Falei, mas pesado como? Pesado, que se bate, que... Falei, é mesmo? O senhor vai pedir para eu parar de cantar e tocar? Eu falei, eu? Por que eu pediria isso para você? Não, você é o pastor.
Falei, meu filho, quem vai te convencer de alguma coisa não sou eu, quem vai te convencer de alguma coisa é o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que te convence do juízo, do pecado e da justiça. Então aqui nesta casa a gente não vai pedir para você parar nada, você, o Espírito Santo, você que vai orar e vai dizer, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Agora se Ele falar, para, você para, meu irmão. Se Ele falar, não faz, não faz. Porque é o melhor caminho, que é o caminho da perfeita, agradável vontade do Senhor. E quando você vai ver, é natural o seu redor sendo abençoado, a sua geografia sendo abençoada, você se tornando um canal de bênção, você se tornando canal da glória de Deus aonde você estiver. Simples, vivendo uma redenção que é apontada pela palavra do Senhor. Por isso que eu sempre digo, qualquer filosofia humana, palavra. Qualquer pensamento, palavra. Porque a palavra vai te dar. Pastor Hugo, lembra? O pastor Hugo lá de São Luís, lá de Imperatriz do Maranhão, ele falou algo muito lindo, ele disse assim, galera, a Bíblia tem resposta para tudo. E quando nós entendemos isso, quando nós se permitimos, quando nós abrimos o nosso coração dizendo, Jesus, é comigo. É algo pessoal, é algo seu. Quando o mover do Espírito Santo começou na nossa igreja, há muitos e muitos anos atrás, a gente pegou aquele ditadinho, sabe? Fala Deus, fala Deus. Eu lembro que eu estava numa aula do 3º módulo com o Didi e com a Marta, e ele nos ensinou a respeito do fala Deus. E ele disse assim, quando você diz fala Deus, você está apontando para o seu irmão e está impedindo que Deus fale com você. E o evangelho é com você. Sabe, muitas vezes você vem no culto e fala assim, o André não vem, um exemplo, André, o culto foi para você. Não, se fosse para ele estava lá. O culto é para a gente que está aqui. Deus está nos orientando e dizendo, ei, eu quero que algo seja real e verdadeiro na sua casa, na sua família, e vai começar com você. Sabe por quê? Porque o evangelho é individual. Tenho 3 filhos, e filhos do coração. Semana eu peguei um, dei uma tarefa para o maiorzinho, vai decorar um texto. Aí ele fez questão desse final de semana vir para casa. Chegou lá, estava todo mundo em casa. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Peraí, Dinda, posso falar um negócio? Pode. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E no meio da semana ele já tinha me ligado, Dindo, qual é o outro texto que você quer? Romanos 12:2. Aí ele chegou, Dindo, eu só decorei o comecinho, tá? Na outra semana eu termino. Beleza. E nós estamos ensinando eles terem um relacionamento com Jesus. Pamela é caveira. Sabe quem é o pai da mentira? O diabo.
Vai mentir? Porque nós não queremos ter. Deus não tem netos. Deus só tem filhos individuais que nos chama para um relacionamento real e verdadeiro. Por isso que amanhã ou depois a conta não bate dizendo, mas eu mandei meu filho para a igreja. Eu paguei os melhores cursos. Eu paguei a melhor faculdade. Meu pastor dizia, e eu concordo com ele em partes. Ele dizia assim: eu prefiro que meu filho vá para o céu analfabeto do que para o inferno cheio de diploma. É pesado, mas sabe qual é a principal coisa que eu e você temos a responsabilidade? É de atrair a redenção e trazendo Jesus para o centro da nossa casa. Atrair Jesus para o centro da nossa família. Porque se nós não ensinarmos os valores e os princípios da palavra de quem é Jesus, você pode ter certeza que algum amiguinho vai ensinar. E hoje você vê coisas absurdas. Crianças na creche fazendo coisas absurdas. Por quê? Porque nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Não terceirize a responsabilidade que Deus te deu. Não terceirize para ninguém. Quebre esta síndrome de Eva. A culpa foi dele, a culpa foi da cobra. E de Adão também, né? Porque Adão falou, a culpa foi da mulher que tu me deste. Pior foi Adão, pior do que Eva, porque Adão era o sacerdote, Adão era o macho. Adão era o homem. Falar baixinho para não agredir, né? Adão era o homem. A responsabilidade de cuidar e de zelar. Estava conversando com um rapaz agora. Sabe qual é a maior trama de Satanás nesses últimos tempos? É destruir a imagem de pai. Porque destruindo a imagem de pai, destrói a imagem de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso pai. Um dia eu e a Pamela evangelizando um amigo nosso, falando com ele, falando de Jesus, vimos eles a semana passada. Eu falei semana passada, falo de novo. Deus é pai, Deus te ama, Deus tem algo para você. Se Deus é pai, Ele não presta, porque meu pai não presta. Essa é a artimanha de Satanás. E quando ele destrói isso, ele destrói a paternidade do céu na terra. E destrói a nossa responsabilidade de viver algo de Deus aonde nós estamos. Aí talvez você diz, pastor, mas eu não sou pai. Nem casado eu sou. Só sou filho. Lembra que eu disse que tem que começar em alguém? Que comece em nós. Que comece em você. Para que isso acabe. Para que a gente veja realmente famílias saudáveis e relevantes. Que zele pelo amor, que zele pela palavra. Que zele. Que cuide. Que ame o Senhor, que entenda que Deus tem algo primeiramente em nós para depois fazer através de nós.
E assim nós passamos a viver coisas extraordinárias. Marcos capítulo 8, versículo 36 é um texto muito interessante, que diz: porque pois adianta? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Ei, Deus não quer que você se perca. Deus quer que você viva a plenitude. Deus quer que você viva a plenitude da família, a plenitude da sua vida pessoal, porque a redenção familiar começa em você. Se você se tornar uma pessoa melhor, eu tenho certeza que Atos capítulo 16, versículo 31 vai se cumprir na sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Qual é o primeiro passo da redenção? Crê no Deus Todo-Poderoso. Qual o primeiro passo da transformação? É se render ao sangue de Cristo Jesus. Sabe que eu gosto? Quando você olha para este texto de Efésios, versículo 1, o versículo 3, versículo 4, versículo 5, dá muitas coisas lindas e maravilhosas. Bendito Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Ele nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou como filho. E aí no versículo 7 ele mostra o caminho, e que temos a redenção pelo sangue, ou seja, queremos as bênçãos celestiais, queremos os lugares espirituais celestiais, o lugar de redenção de filho, de adoção por meio de Cristo Jesus. Precisa passar pela redenção, precisa passar pelo arrependimento, precisa passar pela transformação de vida. E essa transformação de vida começa em você. A transformação da sua casa começa em você. Você quer ver algo sobrenatural? Se permita Deus trabalhar na sua vida. Permita o Espírito Santo começar a gerar o reino dele dentro de você. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Sempre que eu fico bravo, eu paro e falo: Jesus, começa em mim. Porque é em mim. A minha família é um reflexo das minhas ações, que é o reflexo das ações de Jesus Cristo em mim. Posso te dar uma dica? Deus tem coisas lindas e maravilhosas para a sua casa. Isso é promessa, é palavra. Mas hoje Deus está dizendo, Ele quer começar em você. Ele quer gerar uma redenção, uma transformação, uma restituição, um reposicionamento. O que Jesus fez por nós na cruz nos reposicionou. E eu sinto e eu creio que hoje é noite de reposicionamento no reino de Deus. Hoje, a palavra é muito simples. A redenção da sua casa começa em você. Que você saia daqui entendendo, que você saia daqui com essa responsabilidade,
Que você saia daqui falando e abrindo o seu coração, dizendo: Deus, começa em mim realmente. Que você comece a olhar para dentro de você. Paulo, quando instrui a igreja de Coríntios a ceia, o que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E hoje, Deus quer que nós venhamos ter esse exame pessoal. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido a sua história? Como você tem cuidado da sua casa? Como você tem zelado pela sua família? E o que eu quero te dizer, não tem hierarquia de família, tem responsabilidades diferentes. Se você é um filho e a sua família está indo pro esgoto, Deus está te chamando para se posicionar. Se você é uma esposa e seu marido está doidão, fica quieta, ore e abençoe. Se a sua mulher é uma endemoniada, estenda suas mãos e profetiza sobre ela, porque você vai ver a redenção, você vai ver a transformação. Mas antes disso, deixa o Espírito Santo começar algo dentro de você. Antes de tudo isso, passe pelo sangue do Cordeiro. Antes de tudo isso, se arrependa dos seus pecados. Não se ouve mais sobre arrependimento nos altares, mas o arrependimento é a porta de entrada de uma família restaurada. Eu gostaria que você se colocasse de pé.